Olá, como você já sabe, eu sou Roberto Mateus da Costa, você está no canal Mais Uma Voz e este é o Seminário Israel Antiga e Moderna. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Sugiro que você assista esse seminário pelo primeiro vídeo, para que você entenda tudo que abordamos até agora. Então, se você não assistiu ainda, eu sugiro que você faça isso para a sua melhor compreensão do assunto. Aos que já estão acompanhando há mais tempo o seminário, vão lembrar que nós paramos nesse slide aí, o último, e vamos a partir dele agora acompanhar os demais conteúdos aqui do nosso seminário. Fazendo mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno, né? Em Isaías 58, verso 1, na versão Almeida Corrigida Fiel, nós temos o seguinte: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Então, meus amados, nós a partir desse slide aqui vamos começar a mostrar algumas coisas que infelizmente temos que mostrar. Não gostaríamos de mostrar essas coisas, porque envolve pecados graves, situações graves que têm acontecido no meio do povo de Deus. Mas a profecia do profeta Isaías vem dizendo que nós devemos anunciar ao povo de Deus a sua transgressão. Não com o objetivo de condenar, não nos interprete mal, não com o objetivo de julgar, porque quem vai julgar essa igreja é Deus. Mas nós temos que apresentar o pecado para que as pessoas se arrependam dos pecados e abandonem os pecados. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Para que a igreja seja tocada pelo poder de Deus, para se arrepender de seus erros, para abandonar os maus caminhos e se voltar para Deus de todo o seu coração antes que seja tarde demais. Com relação ao moderno Israel, nós lemos o seguinte: a intimação do Senhor aos seus servos é esta: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E ela continua dizendo: nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais da obra. E nós vemos que muitas mudanças aconteceram, né? Esse texto ele continua, vamos continuar analisando, né, o que ela diz, a serva do Senhor. Deve permanecer clara e distinta, como foi criada pela profecia. Não nos compete em entrar em aliança com o mundo, supondo com isso poder levar a melhor. Se alguém cruzar o caminho para atrapalhar o avanço da obra nas linhas que Deus lhe traçou, incorrerá no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é deve ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios diante do mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 17. Então, de quando a irmã White escreveu esse texto até hoje, meus amados, muitas mudanças aconteceram. Já mostramos aqui várias dessas mudanças. E vocês podem continuar pesquisando. Muitas mudanças têm acontecido. E estes homens têm corrido no desagrado de Deus, por alterar aquilo que Deus concedeu a essa igreja. Vamos continuar aqui analisando essa comparação, né? Em 2 Reis 18, verso 4, na Almeida Corrigida Fiel, nós lemos o seguinte: ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Então nós vemos aqui a reforma que o rei Josias, né, ele fez no antigo Israel, né? Destruindo toda a idolatria, acabando com toda a idolatria, inclusive com aquela serpente, né, de bronze, de metal, né,
que Moisés ele fez e o povo adorava aquela estátua, aquela serpente, melhor dizendo. Era uma cruz, né? Uma haste, e aquela serpente ali de metal enrolada nela. Vamos ver aqui agora no catolicismo, né? Entre o século IV até os nossos dias. Vamos aqui fugir um pouco da regra, não vamos ver no moderno Israel, mas no catolicismo, né? Existia notável semelhança entre a Igreja de Roma e a Igreja judaica, ao tempo do primeiro advento de Cristo. Olha que interessante, né? Ao passo que os judeus secretamente espezinhavam todos os princípios da lei de Deus, eram exteriormente rigorosos na observância de seus preceitos, sobrecarregando-a com exorbitâncias e tradições que tornavam difícil e penosa a obediência. Assim como os judeus professavam reverenciar a lei, pretendiam os romanistas reverenciar a cruz. Olha que interessante. Exaltam os símbolos dos sofrimentos de Cristo, enquanto no viver negam aquele a quem ela representa. O Grande Conflito, página 568. Isso está no capítulo 35, né, do Grande Conflito. Você pode ler lá, né, o capítulo 35. E vai encontrar aí essa descrição. Então, meus amados, assim como, vamos mostrar aqui uma ilustração, no slide seguinte, assim como Moisés, né, levantou a serpente, e essa serpente ela era cultuada e passou a ser cultuada pelo povo, porque muitos foram curados aí das picadas de serpentes, que por causa da rebeldia do povo, né, Deus enviou algumas serpentes aí para que os picassem, muitos morreram. E depois ele ordenou a Moisés que fizesse essa serpente aí de metal. E aí aqueles que eram picados pela serpente olhavam, eram curados. E isso aí foi um simbolismo, né, da morte de Cristo, que Jesus ele ia se fazer pecado por nós para nos purificar aí do veneno do pecado, né? E aí com a morte de Moisés, depois daqueles homens ali, de Josué, aquela serpente ela passou a ser adorada, ele chamava ela de Neustã, né? Passaram a adorar essa serpente. E hoje, o que os católicos eles fazem? Eles também adoram a cruz, o símbolo da morte de Cristo. Mas eles estão negando o próprio Cristo, como nós vimos aqui no slide anterior, né? Vamos voltar aqui, ó. Assim como os judeus professavam reverenciar a lei, pretendem os romanistas reverenciar a cruz. Exaltam os símbolos dos sofrimentos de Cristo, enquanto no viver negam aquele a quem ela representa. Então, ao invés deles honrarem a Cristo no seu modo de viver, na sua obediência, eles honram a cruz e negam a Jesus, né? Mas vamos aqui para o próximo slide. Os romanistas colocam cruzes sobre as igrejas, sobre os altares e sobre as vestes. Por toda parte se vê a insígnia da cruz. Por toda parte é ela exteriormente honrada e exaltada. Mas os ensinos de Cristo estão sepultados sob um montão de tradições destituídas de sentido, falsas interpretações e rigorosas exigências. As palavras do Salvador relativas aos fanáticos judeus aplicam-se com maior força ainda aos chefes da Igreja Católica Romana. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo os querem mover. Mateus 23, verso 4. Almas conscienciosas são conservadas em constante terror, temendo a ira de um Deus que foi ofendido, enquanto muitos dos dignatários da igreja estão a viver no luxo e em prazeres sensuais. O Grande Conflito, página 568. Confirmar a página, né? Está no capítulo 35, porque esse livro existe várias versões, então pode ser que o que você tem aí, a página não esteja correta. Mas é no capítulo 35, você pode pesquisar e você vai encontrar esse texto.
O que isso tem a ver com o povo do advento? Nós vimos aqui que está falando da Igreja Católica, dos romanistas. O que hoje isso tem a ver com o povo do advento? É isso que nós vamos ver aqui agora, no próximo slide. Né? Nós vemos aqui que os romanistas, os católicos, em nossos dias, eles exaltam a cruz. Ó. Coloca até um pano aqui com formato de M. Isso aqui é um pano em formato de M. Ó. Isso aqui tem um propósito. Esse pano não foi colocado aqui desse jeito do nada, não. Isso aqui é um M, que é uma referência a Maria. Tá? E aqui uma outra procissão, ele saindo com a cruz, ó, saindo de dentro da igreja. O que isso tem? Isso aqui é fotos de templos católicos. Tá? O que isso tem a ver com o povo do advento, com a igreja adventista do sétimo dia? É isso que nós vamos ver aqui agora. Ó. Essa aqui já é uma imagem do moderno Israel. Tá? Um templo adventista. Eles também aí expondo a cruz aí dentro do seu templo, né? E colocando um pano aí também em formato de M, né? Essa aqui é mais uma foto aí, ó, que vem retratando aí na igreja adventista a cruz com o pano aí, né? Inclusive esses pastores aqui eu os conheço muito bem, né? Esses dois aqui são pastores conhecidos lá de São Paulo, né? Então o moderno Israel ele está copiando o romanismo. Ele está cultuando a cruz, assim como os antigos israelitas estavam cultuando lá aquela cruz com a serpente, né? Os adventistas modernos, o Israel moderno, ele está cultuando a cruz. Isso não existia antes na história da igreja adventista. Mas a igreja está passando a copiar os romanistas, até nisso daí, né? Mas não para por aí. Existem muitas outras aberrações acontecendo, abominações acontecendo no meio deste povo. E nós estamos aqui para clamar em alta voz esses pecados e chamar a igreja ao arrependimento, a abandonar essas práticas antes que seja tarde demais. Por exemplo, nós temos aqui uma foto da entrada do Centro Médico de Loma Linda, lá nos Estados Unidos, né, os hospitais. Esse hospital, para quem não conhece, ele é um hospital que é mantido pela Igreja Adventista e pela Igreja Católica. Existe uma sociedade entre eles, 50% do hospital pertence à Igreja Adventista e 50% à Igreja Católica. E lá dentro existe uma capela ecumênica, para que os católicos também possam adorar lá, né, fazer as suas rezas. Existem as velas, existem as imagens, né, de santos, etc. e tal. Aqui ó, você tem uma descrição do novo santuário de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus dentro do Hospital de Loma Linda, que inicialmente, né, era apenas adventista, mas depois aí eles passaram a ter essa sociedade aí com os católicos, né? Existem aí várias velas aí, né, com imagens dentro, como você pode perceber. E os hospitais adventistas, eles oferecem tratamento com yoga, olha só que interessante, a 10 quilômetros da Conferência Geral. Olha que absurdo. Então nós temos aqui nessa página, né, Adventist Health, né, eles oferecendo yoga, tratamento de yoga aí contra o câncer. Então aí tem no site, né, do Hospital Adventista, aí yoga, explicando um resumo aqui, né? E nós temos nessa outra página aqui, olha, uma pessoa praticando aí a meditação, e na camiseta dele existe a imagem de um deus lá da Índia, chamado Shiva, né? Aqui ó, Shiva estampada na camiseta
do rapaz aqui praticando a yoga no site do Hospital Adventista, né? Agora vem a pergunta, você sabe o que é yoga? Essa prática que está sendo realizada dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Estamos aqui para clamar, para denunciar esse pecado, para chamar as pessoas que estão praticando isso ao arrependimento, à mudança, ao abandono desses pecados, desses erros. Veja só essa descrição aqui sobre a yoga, né? Em hipótese, pode-se supor que a yoga se desenvolveu a partir de técnicas xamanistas locais para induzir ao transe e à possessão. Pois como o professor Mircea Eliade demonstrou, a produção de calor interno, tapas, né, pela retenção da respiração é uma técnica amplamente disseminada entre os povos primitivos, via de regra associada ao domínio do fogo, uma façanha de faquir que deve ser considerado o elemento mais arcaico e mais amplamente disseminado da tradição mágica. A Índia aborígene de então, como ele concluiu, pode ter conhecido uma série de tradições imemoráveis a respeito dos meios de atingir o calor mágico, o êxtase ou a possessão divina. Joseph Campbell, Mitologia Oriental, página 169. Citando aí outras referências, né? Página 337 a 339. Dessas outras referências aí que ele vem citando. Então essa prática é uma prática aí que é uma abertura do corpo para a atuação dos demônios, podemos dizer assim, né? É uma prática aí que está sendo promovida e oferecida aí como tratamento no Hospital Adventista. Coisas terríveis, né? Coisas absurdas. Nós vamos continuar aqui comparando o antigo Israel com o moderno, né? Em 1 Reis 12:32 nós lemos o seguinte: E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como uma festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel. Estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. Então Jeroboão, ele, para desviar a adoração de Jerusalém, para que o reino foi dividido, né? Para o reino que ficou em seu poder, o reino de Israel, Judá ficou, né, com Jerusalém ali como sendo a capital, e Israel ficou como Samaria sendo a capital. Ele instituiu, assim como se fazia em Judá, né, um dia para se cultuar em uma festa religiosa, e colocou bezerros, né, de ouro para serem adorados, para serem cultuados em Betel e em Dan, se eu não me engano. Mas você pode ler o relato aí de 1 Reis, que você vai encontrar todos os detalhes aí dessa falsa adoração que foi instituída, né? No moderno Israel, o que acontece? Olha só, nós tendo como presidente mundial da IASD o pastor Jan Paulsen, foram inauguradas e consagradas no dia 30 de agosto do ano 2000 as estátuas que estão expostas na sede da Conferência Geral da IASD. Então isso foi documentado, né, na revista Adventista de agosto do ano 2000. E aí nós temos as imagens, imagens de escultura na sede mundial da IASD. Nós temos aí essas imagens, né? Imagens de esculturas de tipo simulando aqui a vinda de Cristo, com os anjos aí em volta. Imagens aqui de várias pessoas aqui, né? Tipo dando a entender aí que é uma igreja mundial, que tem pessoas de todos os povos, né? Agora olha essa aberração aqui, ó, uma anja com seios segurando uma criancinha, um bebezinho, né? Tipo querendo simular que um anjo vai entregar os filhos que faleceram na manhã da ressurreição para suas mães, né? Mas uma anja com seios, isso é uma aberração tremenda, né?
E aí nós temos mais imagens, mais fotos dessas imagens, né? Assim como Jeroboão implantou estátuas idolátricas, a Igreja Adventista também tem copiado essas práticas, também até do catolicismo, né? Então, os amados, são pecados terríveis que têm acontecido, né, na sede mundial da igreja. Vemos aí, olha, tudo isso aqui já é na área externa, olha. Essas esculturas, né? Moisés aqui com as tábuas dos 10 mandamentos, escultura de Jesus andando sobre as águas, escultura aí da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José, Maria e Jesus aí sentado no jumentinho. Então, meus amados, tudo isso, todas essas corrupções na sede mundial da nossa igreja. E se a sede mundial da igreja se corrompe a esse ponto, olha o que o irmão White diz com relação a isso. O grande coração da obra está em... Aqui ela deixa um espaço em branco, né? Porque naquela época estava em um lugar, mas hoje está em outro, né? Hoje está ali em Washington, capital dos Estados Unidos, né? O grande coração da obra está em... E tal como o coração humano lança suas correntes de sangue vivo a todas as partes do corpo, assim a administração desse lugar, a sede da nossa igreja, afeta a corporação inteira de crentes. Se o coração da obra se tornar corrupto, a igreja inteira, em seus vários ramos de interesse espalhados por toda a face da terra, sofre em consequência. Vamos continuar analisando. O trabalho principal de Satanás está na sede da nossa obra. Ele não poupa esforços para corromper homens em posições de responsabilidade e persuadi-los a serem infiéis a seus vários deveres. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 210, 5 de janeiro de 1875. Então, meus amados, nós temos visto que Satanás ele tem corrompido a sede mundial da nossa igreja. E o que tem acontecido? Toda a igreja ela tem sofrido as consequências. No próximo slide, no próximo vídeo, nós vamos continuar analisando essas questões. Agradeço você ter assistido até aqui esse vídeo. Dê o like aí para nos ajudar. Deixe seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações para receber o aviso aí do YouTube, né, quando tiver mais algum vídeo do nosso seminário ou de outros conteúdos que temos disponibilizado aqui no canal para você ser avisado, né? E não deixe de nos ajudar também com a sua oferta, é muito importante. Faça um propósito aí de nos ajudar mensalmente com o valor, seja 5, 10 ou 20 reais, aí através do Apoia-se, ou se você quiser ajudar com um valor maior, está os links aí também, onde você pode entrar em contato conosco, nos dar o seu apoio, porque não recebemos nada aqui do YouTube e precisamos da ajuda de vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!